Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, só um texto sagrado. Fazer uma leitura aqui, dizer algumas palavras antes de nós orarmos com os irmãos. Capítulo 28 do livro de Gênesis, versículo de número 10. Glória a Deus. A epígrafe da leitura, a visão da escada de Jacó. Depois do versículo 17, a coluna de Betel. Glória a Deus. Texto sagrado bem conhecido e comentado por todos os irmãos, por todos nós, por muitas vezes. Diz o texto, verso 10 do capítulo 28 de Gênesis: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade de antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Sentai-vos, queridos. O texto que nós lemos é uma parte da narrativa histórica da vida de Jacó. Quando nós vamos ver a vida de Jacó, o antes desse texto e o depois, aprendemos bastante pelo fato de se criar com seu irmão Esaú e ser meios gêmeos. Jacó teve uma vida anterior ao encontro com Deus. Teve um encontro com Deus e, posteriormente, uma vida diferente. Quando nós encontramos o versículo 10, e vamos ler o versículo 10, Jacó indo para as terras dos seus parentes, para passar alguns anos por lá, morando, para depois voltar. Deus, naquele deserto, tem um encontro com Jacó. E o encontro foi através de um sonho. E no versículo de número 13, 14 e 15, Deus fez algumas promessas para Jacó. O versículo 15, precisamente, está bem claro o que Deus disse: Eu estou contigo, eu te guardarei onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, e não te largarei, sem que eu te haja feito o que eu te tenho dito. Deus falou com Jacó, Deus prometeu para Jacó.
Quando Jacó acorda pela manhã, ele faz o seu propósito. No versículo 20, ele faz um voto, um propósito, dizendo: se Deus for comigo, Deus já tinha falado na noite anterior que iria com ele, e me guardar nessa viagem que faço, Deus tinha falado também: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Mas Deus não tinha falado duas coisas que Jacó acrescenta, para depois ele dizer: em paz eu voltar à terra de meus pais. Ele disse: e se o Senhor me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar à terra do meu pai. Na verdade, o versículo 15 já estava dizendo que Deus disse: eu te levo e te abençoo e te trago em paz. Mas Deus não tinha falado no sonho em comer e beber. Jacó se preocupa por estar no deserto, e ele faz um propósito com Deus, porque ele entendeu que a vida do ser humano se resume nessas poucas coisas. No que se resume a vida do ser humano? Se resume, veja no que se resume: se Deus for comigo, ter Deus com a gente, Deus comigo, Deus na minha vida, Deus estando na minha vida, eu estou seguro. Deus estando na minha vida, eu sou salvo. Deus estando na minha vida, eu sou vitorioso. Deus estando na minha vida, eu sou um adorador. Então, em primeiro lugar, a vida da gente se resume nisso: Deus com a gente, Deus comigo. O que será da minha vida sem Deus? O que será da minha trajetória sem Deus? O que será do meu presente, do meu futuro sem Deus? Se Deus for comigo, ele começa o propósito: e me guardar onde quer que eu for. Guardar na viagem, guardar no trabalho, guardar no deserto, guardar nos perigos, nos percalços da vida. Deus comigo, Deus me guardando na minha trajetória. Se resumia também nisso a vida de Jacó. E daí ele acrescenta mais pedido, dizendo: e me der pão para comer. Jacó não queria passar fome, mas quando se fala de pão, fala de um monte de coisas que faz a vida funcionar. Não é só o pão fala da vivência diária, da vida de cada um de nós. E ele tinha medo de passar sede também. Pão para comer, veste para vestir, água para beber. O pão faz parte do alimento diário. E roupa. Jacó sabia que poderia alcançar muito dinheiro, muito capital, muitos bens como ele alcançou, mas essas coisas era essencial. Tudo que ele pediu foi o básico para a vida dele. Mas a partir desse propósito, as coisas começaram a acontecer na vida de Jacó. Jacó vai, tem os negócios com a sua família, vai bem nos seus negócios, vai mal nos seus negócios. Ele teve seus altos e baixos na vida, seus percalços na vida. Mas Jacó não esqueceu do propósito que ele fez. E o que me chama a atenção aqui, para nós orar pela igreja nessa noite, é o propósito que ele fez. Depois de fazer os pedidos daquilo que é básico para a vida dele, e se assegurar da presença de Deus, soa no coração de Jacó, nos ouvidos de Jacó, o versículo 15, Deus falando: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porém não te largarei, sem que eu te haja feito aquilo que eu te tenho dito. Agora Jacó faz o propósito baseado naquilo que Deus tinha falado com ele. As coisas que aconteceram
não mudaram o propósito que ele tinha com Deus na vida dele. As coisas que acontecem na nossa vida não podem alterar o nosso propósito com Deus. Jacó teve bastante problemas, mas o seu propósito não alterou, porque o propósito é assumir um compromisso fiel com Deus. Jacó assumiu um compromisso com Deus, e ele não sabia o que iria enfrentar, tinha suas preocupações, mas não sabia o que iria enfrentar. Mas ele fez um propósito. Propósito não é meta. Propósito não é um compromisso temporário. Propósito não é condicional. Propósito é propósito. Aconteça o que acontecer, eu não mudo o meu propósito com o Senhor. Jacó teve problemas, mas não mudou o seu propósito. Os problemas virão para a sua vida. Os problemas virão para as nossas vidas. Nós iremos enfrentar problemas. Quantas pessoas ficam enfermos? Quantas pessoas têm problemas sérios com a família, com a profissão, com o seu emprego, com os seus negócios? Problemas e problemas que vêm. São os tropeços do caminho da vida. Mas o propósito não muda. O crente está na luta, mas ele é fiel ao seu Deus. O crente está na batalha, mas ele é fiel ao seu Deus. Ele está bem financeiramente, é fiel ao seu Deus. Ele não está indo bem nos seus negócios, mas ele é fiel ao seu Deus. Tem problemas em casa, tem problema na rua, tem problema na empresa, mas ele é fiel ao seu Deus, porque ele tem propósitos com o seu Deus. O propósito não é condicional, ele não pode mudar. Os anos se passam, a gente vai envelhecendo, e o propósito não muda. Eu sei que a maioria dos irmãos fizeram um propósito com Deus há muitos anos, quando eram jovens, quando eram adolescentes, quando eram crianças, e os anos se passaram. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas, mas o servo de Deus está aqui humildemente, servindo ao Senhor no templo, adorando o Senhor. A serva do Senhor está aqui no círculo de oração, adorando a Deus no culto, nas campanhas, adorando o Senhor, porque tem um propósito com o Senhor, até o dia da sua chamada para a eternidade. Glória a Deus. Eu estava olhando o propósito de Ruth com Noemi. O problema sério que aquela jovem teve, mas ela permaneceu firme ao lado da sua sogra, da Noemi, dizendo: onde você ir, eu vou. Onde você passar a noite, eu estarei ali, porque eu tenho um propósito firme com o Senhor Deus, de ser fiel à sua pessoa. A Noemi disse: volta. Ela disse: não, eu tenho um propósito, eu quero estar firme contigo diante do Senhor. E eu fui dar uma olhadinha na vida de Daniel, que tinha um propósito em Babilônia. Os problemas de Babilônia não alteraram o propósito de Daniel. A cova dos leões não alteraram o propósito de Daniel. Os seus companheiros na fornalha de fogo, o fogo da fornalha não alterou o propósito daqueles 3 jovens. Os problemas e as lutas que eles passaram em Babilônia, a cova dos leões não alterou o propósito que eles tinham com Deus. Eles tinham um propósito e eles cumpriram o propósito. Jacó fez um propósito no deserto. Eu tenho um propósito com meu Deus. Se eu ir em paz, Deus me guardar do caminho, não faltar pão para comer, nem roupa para vestir, e o Senhor me der a proteção, eu voltando para a casa dos meus pais em paz, eu vou edificar um templo nesse lugar, e vou ser fiel com as minhas contribuições do dízimo à casa do Senhor. E eu paro falando de Jesus antes de orar.
Jesus tinha um propósito. O propósito do Senhor Jesus era salvar a humanidade. O propósito do Senhor Jesus era transformar as nossas vidas, era mudar as nossas vidas, era perdoar os nossos pecados. E por esse propósito, Ele sofreu, Ele foi perseguido, Ele foi espancado, Ele foi aprisionado, Ele derramou seu sangue, Ele subiu na cruz e derramou seu sangue inocente em nosso favor, porque Ele tinha um propósito. E Ele podia mudar o propósito, mas Ele não mudou, porque o seu propósito era salvar a humanidade. Vamos estar em pé nesse momento, para nós orarmos a Deus.